Como usar duas ferramentas de forma assertiva, que é a comunicação e a inteligência. A nossa convidada é a Marisa Matos, jornalista, especialista em oratória, que vai contar pra gente como usar então a inteligência emocional, a comunicação, que é importante, né, Mari? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Um pouquinho gripada, mas nada que vai impedir o nosso bate-papo de hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mari. Com a inteligência emocional, como que ela impacta na nossa comunicação? A inteligência emocional, ela tem um impacto grande na nossa comunicação e olha que bom, positivamente. Por isso que a gente precisa desenvolver ela e ela é um pilar da comunicação assertiva. Como que eu trabalho essa inteligência emocional? Percebo, Núbia, que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em estudar. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas se esquecem de quando a gente vai lidar com pessoas, sou eu, Marisa, lidando com a Núbia, que é uma outra pessoa, não são máquinas. E as pessoas têm emoções. Aliás, 95% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente pelas nossas emoções. Então, olha como tem um impacto positivo quando eu trabalho a minha inteligência emocional para gerenciar as minhas emoções e trabalhar as suas também. Por exemplo, a Núbia está nervosa. Eu identifiquei que a Núbia está nervosa. Quando eu uso essa minha inteligência emocional, eu não vou discutir com você naquele momento, porque eu percebi as suas emoções, elas estão afloradas. Não é um tema muito conhecido ainda, não é muito falada, mas deveria ser uma temática extremamente necessária para a gente desenvolver a comunicação. E a gente pode falar até, Mari, com relação que é importante, porque às vezes assim, a gente está falando bastante profissional, mas aqui no pessoal também, como você tocou no assunto nervosismo. Às vezes o casal vê que um lado assim não está muito bem, assim, e vai lá querer tirar satisfação, né? Não é o momento. Por isso a importância da inteligência emocional. Opa, eu identifiquei que a emoção dele está muito aflorada. Não é o momento da gente conversar. Não é. Apenas ouça e depois que a pessoa terminou, fala, a gente pode conversar depois, quando os ânimos estiverem mais calmos, e assim evita um grande conflito. E de coisas às vezes que vai se arrepender lá na frente, nossa, pra que criar tudo aquilo, aquela confusão toda? Com certeza, quem está nos assistindo, eu, você, já, por que eu não falei tal coisa? Ou por que eu disse aquilo naquele momento? Eu deveria ter me calado, que eu teria evitado X conflitos, né? Inteligência emocional. Exatamente. Não é fácil. Mas é fácil assim? Não, não é fácil. É uma prática diária que você tem que adquirir para você. Opa, eu não vou discutir nesse momento, vou me calar. Aos pouquinhos, né, Mari? Aos Aquela pouquinhos. Coisa assim, opa, peraí, falei aqui na minha comunicação, não usei muito bem a inteligência emocional, calma, que num outro momento vou lembrar daquelas dicas, daquelas coisas que vocês estão vendo aqui no Ver Mais e vou colocar em prática. Sim. Mari, então como que a gente pode falar quais as ferramentas da inteligência emocional para a gente colocar em prática, então, durante a nossa comunicação? Algumas das ferramentas da inteligência emocional. Então, primeiro, empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas genuinamente, o que a Núbia espera? Como ela vai se sentir? Isso é ter empatia, não é o que eu gosto. Quando eu falo de comunicação, é sempre pelo outro. Eu estou sendo responsável por emitir a mensagem, então de que forma que a Núbia vai entender? Vai ser compreensível para ela? Eu estou sendo assertiva? Eu estou tendo essa empatia com ela? Depois é a autoconsciência, é eu entender que as minhas emoções podem falar mais alto no momento da minha comunicação. Então, como que eu vou gerenciar isso? E depois, a automotivação. É eu querer fazer. Porque, beleza, eu tenho a consciência de que eu preciso mudar, mas eu não mudar, não adianta de nada, né? E se eu quero desenvolver isso, mas eu não tenho empatia com o outro, só estou pensando em mim, não está desenvolvendo a inteligência emocional. Então, esses são um dos pilares, né? Empatia, autoconsciência e automotivação da inteligência emocional. Olha só, vamos ver se eu peguei. Empatia, autoconsciência e automotivação. Vai aguardar aqui para quando precisar. E, Mari, como que a inteligência emocional ajuda também na questão da comunicação não violenta? Que estava tocando muito nesse assunto que a gente estava falando antes, com relação de, opa, peraí, o momento não é o certo, o momento não é o propício. Se eu falar isso, vou estar agindo de forma violenta com a minha comunicação, que às vezes nem é o que eu quero, mas está tão aflorada as emoções. A comunicação não violenta também não é um tema muito novo. Eu, como atuo nessa área de desenvolvimento e tal, a gente fala bastante, mas eu percebo que as pessoas nem sequer ouviram falar de comunicação não violenta. Também foi desenvolvida por um psicólogo, o Rosenberg Marshall, e ela fala que é foco em pessoas, sempre no que o outro vai sentir, o que ele vai pensar, como ele vai agir. É pensar antes de emitir a minha mensagem, porque muitas vezes não é o que eu falo, é a forma
com o que eu disse. A inteligência emocional aliada a essa comunicação não violenta, em eu não ser, por vezes a gente acha, mas eu não fui violento. Você não percebeu o estado emocional daquela outra pessoa e isso aqui que você falou para ela foi o estopim. Vimos isso diariamente no trânsito, brigas, discussões aleatórias por causa de... Aí eles falam, mas o motivo foi tal. Não é esse. É uma série de coisas que vem acontecendo com aquele outro indivíduo e uma buzinada no trânsito, né? Muitas vezes, infelizmente, até caso de morte, enfim. Então, olha como é importante que a gente pense nisso, não ter uma comunicação não violenta. E buzinar, muitas vezes, pode parecer para o outro uma comunicação violenta, que está me xingando. Sim, que está apressando aqui. É aquela coisa de ter um equilíbrio, ter uma empatia. Às vezes é difícil, às vezes assim, você já não está num dia legal, aconteceu um monte de coisa, daí você quer chegar logo em casa e daí o trânsito atrapalha. Espera aí, né, gente? Aquela coisa de respirar, né, Mari? Agora a gente está com uma campanha, inclusive, Deixa Pra Lá. Achei fantástica essa campanha agora que foi lançada aqui em Cascavel, do Deixa Pra Lá, e é isso mesmo. Deixa pra lá, a pessoa está nervosa, deixa ela passar, ela buzinou, dá a tua vez, respira, deixa acontecer, porque hoje a gente vê, tá muito aflorada a intolerância, né, Nubia? E aí quando eu falo de intolerância, não é só de minorias, não, é intolerância em geral. Eu não respeito a tua opinião, eu não respeito o teu posicionamento quanto a algo, e aí eu já altero a minha voz. Toda vez que a gente altera a nossa voz, a gente perde a razão. E eu preciso sim respeitar a tua opinião, eu posso não concordar. E aí eu tenho essa assertividade para falar, Nubia, eu não concordo com a tua maneira de pensar, mas eu respeito. Comunicação não violenta não é você ser bonzinho o tempo todo e você dizer amém para tudo, não. É você dizer não, sim, muitas vezes é preciso, mas de uma forma assertiva, tendo um posicionamento assertivo na tua comunicação. E Mari, com relação do ambiente profissional, por exemplo, assim, o empregado, o chefe quer passar um comando para o funcionário, mas não aquela coisa de impondo, de quero que faça isso, porque aquilo, porque é bacana que muitos empresários estão buscando mudar essa comunicação e buscando esses cursos e ir atrás de conhecimento para aquela coisa de deixar o ambiente mais aconchegante, para o funcionário vir trabalhar com aquela vontade de estou indo para um lugar que me faça bem. Como que ele pode usar essa comunicação de forma assertiva para passar esse comando? Já vamos começar por aí? A noção de é o momento certo? É o momento adequado? Por exemplo, feedback a gente sabe que precisa necessariamente acontecer, principalmente o que é negativo, o que precisa ser o recalcular a rota que eu chamo, não tá bom, então eu vou ter essa conversa para a gente ajustar e melhorar os processos da empresa. Mas de que forma que eu vou fazer isso? Em que momento? Eu vou oferecer a minha escuta ativa para ele, a minha qualidade de tempo para ouvir o outro também? Hoje em dia não faz mais nada com grito e outra. Quando eu passo esse feedback, eu vou passar um comando, eu preciso ouvir de você, se você compreendeu, se eu fui clara na minha comunicação e se você está aberta a fazer aquilo que a gente conversou. Primeiro, ter noção do espaço, do momento, de como está a pessoa, ter esse olhar humano, sabe? De olhar, a pessoa não está bem. Viu que ela não está bem? Primeiro, conversa com ela. Pergunta se ela está bem, que você tem percebido que ela está meio triste, se você pode ajudar em algo, ela vai se abrir e depois você fala sobre o assunto profissional. É muito mais humanização. Com certeza, você falou a palavra-chave, Mari. É a humanização que a gente precisa cada vez mais, né? Sim. E Mari, com relação, por exemplo, assim, às vezes o funcionário viu que está fazendo alguma coisa ali que poderia ser diferente, que renderia mais para a empresa e ele quer passar essa sugestão para o supervisor, enfim, mas fica com aquele receio de, será que eu não vou estar parecendo ser arrogante ou às vezes querendo me impor aonde eu não devo, no lugar que eu não ocupo? Como que ele pode passar essa informação de forma assertiva? Então? Da mesma forma que o líder ele tem que ter essa percepção de como que está o liderado dele, o liderado também precisa ter essa percepção. É o momento de falar com o teu chefe, com o teu líder, quando ele está extremamente estressado, você está vendo na fisionomia dele que ele está resolvendo um monte de problema, está numa correria, está no telefone. Não é o momento, não é? Então perceba como ele está, vá até ele no momento oportuno. Opa, agora ele sentou lá, eu vou lá conversar com ele. Fulano de tal, gostaria de falar com você sobre aquele problema que a gente tem lá. Eu tenho uma solução. Quando você puder me dar esse tempo, eu gostaria de passar para você essa informação. Pronto, você foi e já falou qual é o assunto também, não? Eu só quero falar contigo. Ele não sabe qual é o assunto, então deixe muito claro. Eu gostaria de falar com você sobre determinado problema que está acontecendo e eu tenho uma possível solução. Quando você tiver um tempo, você me chama por gentileza para a gente conversar? Aí é do líder
a hora que ele ver que ele tem esse tempo de qualidade para dedicar ali para essa conversa, ele vai chamar. Isso é assertividade. Você fala o que você quer, mas de uma forma mais assertiva, mais clara, com objetividade. Um belo jogo de cintura é aquela coisa que vai estar acertando sem erro, né, Mari? Sim, com certeza, com certeza. E essa escutativa que você comentou pra gente, como que ela é? O que seria essa escutativa? A gente pode usar ela tanto profissional e no pessoal também, né? Devemos. Relacionamentos se salvam quando nós ativamos a nossa escuta. Eu, Marisa, venho desenvolvendo isso. Eu já fui muito mais de falar e não ouvir o outro. Hoje, eu acho muito engraçado, porque as pessoas falam assim, nossa, mas você escuta tanto as pessoas. E o meu marido, ele costuma falar assim, amor, você fica 2 minutos com a pessoa, ela conta a vida pra você. Mas é justamente por causa da minha escuta, porque eu gosto de ouvir o outro. Quando eu vou marcar um café com você, por exemplo, eu não gosto de marcar um cafezinho em 10 minutos e você tem outras coisas para fazer e você fica no celular e você tá com outras coisas na tua mente. Não, o nosso café vai ser meia hora, então em meia hora eu vou oferecer a minha escuta ativa para você, de fato te ouvir genuinamente, aquela qualidade de tempo é nossa, é meia hora dedicada para você. Isso é você se importar com o outro e muitas vezes as pessoas só querem falar, mas não querem ouvir. Acontece nos relacionamentos, mas o fulano não me ouve. Você está se fazendo compreender para ele? E outra, você também está ouvindo do lado dele? Só você que é o alecrim dourado que, nossa, ninguém me ouve, tem que me ouvir? Não, calma aí. Autoconsciência, lá da inteligência emocional. Quem sou eu? Como eu estou tratando as pessoas? De que forma que eu estou entregando a minha comunicação? Estou deixando claro o que eu quero do outro? O que eu preciso que ele faça? Como eu me sinto? Aí você trabalha essa escutativa e faz com que o outro também te ouça. Isso você falou pra gente do outro, Mari, lembra muito aquela questão, trate o outro como você gostaria de ser tratado, e na comunicação a mesma maneira, né? Fale com o outro da maneira com que você gostaria que falassem com você também, né? Também, mas sabe que tem algo, tem um livro que eu gosto muito de trabalhar nos meus treinamentos que se chama As 5 Linguagens do Amor. Não sei se você já ouviu falar, se você não ouviu, já tô dando a dica aqui pro pessoal de casa também, As 5 Linguagens do Amor, que ele fala do quê? Que cada ser humano, ele tem uma linguagem do amor que nós compreendemos que se eu falo, te trato dessa forma, você entende que eu te amo, te respeito, te admiro. As linguagens do amor são qualidade de tempo, palavras de afirmação, presentes, tem uma série. Então, como que, não é, eu gosto de ser tratada de uma forma, mas será que a Núbia gosta? Por exemplo, se a tua linguagem do amor for qualidade de tempo, aí nós estamos falando a mesma língua, porque a minha é. Então, se eu der essa qualidade de tempo que nós estamos tendo aqui de conversa, para você tá perfeito. Agora, se a tua for presentes e eu quiser ficar com você, mas num aniversário teu, por exemplo, eu não te dou nada, esqueço, não te dou nenhum presente, você vai entender, poxa, a Mari não gosta de mim. Ela esqueceu de me dar um presente no meu aniversário. Então, é entender o outro, principalmente na parte de liderado, entender o que o outro gosta, não o que eu gosto, mas como eu consigo conectar com o outro, como eu consigo inspirar esse liderado a fazer o que eu quero de uma forma assertiva, a colaborar com a equipe. Isso ajuda muito, a gente pode falar, né, Mari, a questão dos relacionamentos, porque, por exemplo, assim, às vezes um demonstra de um jeito e o outro demonstra de outro. O que está fazendo para me fazer bem e o que eu estou fazendo para ele também, né? Esse final de semana a gente estava numa discussão entre amigos sobre justamente isso. E aí entramos nesse assunto e um rapaz falou, olha, a minha ex me mandou, falou para eu ler esse livro e tal, e agora você está me falando do livro, porque eu não entendia isso. Ela falou, lê isso aqui que você vai entender. Eu falei, mas aí ela também não teve uma assertividade na comunicação, porque ela está te impondo algo. E quando a gente impõe algo um para o outro, não é bom. Eu não vou querer fazer porque você está me impondo. Agora, se ela falasse, olha, eu li um livro que me ajudou a compreender sobre isso, isso e isso, eu acredito que vai ser bom que você faça essa leitura também. Se você puder ler, leia e depois a gente conversa sobre. Não é muito mais assertivo do que falar, olha, lê aí que você vai entender o que aconteceu com a gente. Não tem assertividade também. E claro, nos relacionamentos é exatamente isso. Vou dar o meu exemplo. O meu é tempo de qualidade. O do meu marido é atos de serviço. Ele mostra que me ama fazendo as coisas para mim. Abrindo a porta de um carro, fazendo um almoço, fazendo um café. É a maneira dele de dizer, eu te amo. E eu compreendo isso, por isso que a gente se dá muito bem. E para negócios, Núbia, isso também serve. Por quê? Se eu identifico
que o meu cliente, ele é um cliente que ele gosta de palavras de afirmação, opa, então eu vou elogiar a empresa dele, ele, algo. Não é relacionamento amoroso, não, para negócios isso serve muito. Se é um cliente que ele gosta de presentes, por exemplo, manda um mimo. Manda um mimo. Quantas empresas trabalham esse tipo de marketing na negociação? Já vai estar, né, Mari, ali ajudando e a questão da comunicação ali. Mas, gente, esse assunto rende. Vou ter que chamar a Mari outra tarde para vir aqui, que a gente falei para ela. O tempo ficou bastante aqui, mas sempre rende comunicação profissional, enfim, para você se dar bem no seu ambiente de trabalho, pessoal também. Mari, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, me chame sempre. Com certeza, chamo sim.